me parece que eles mudaram a perspectiva para adotar escritores contemporâneos, né, vivos. Então isso daí, para mim, é muito interessante, porque põe um pouco a crítica, né, a própria FUVEST, numa espécie de linha de fogo ali, porque a literatura contemporânea ela está sendo feita ainda, ela está em progressão. Quer dizer, eu posso daqui para frente fazer coisas que vão envergonhar profundamente a FUVEST e eles nunca mais vão ter, não vão ter como tirar meu nome dos concursos anteriores. Então eu acho que isso é legal, porque eu acho que a literatura ela tem a ver com isso, né, com risco. E risco tanto dos autores como da crítica, né? Então eu acho que por um lado tem um ato muito generoso, que eu acho que é esse ato de abrir para o contemporâneo, e por outro lado eu acho que tem um ato de coragem também do crítico que resolve dizer que eu banco esse cara que está vivo e que ainda tem um monte de coisa para fazer pela frente e que pode destruir meu nome junto com o dele. Mas, então, sei lá, fiquei bem contente, assim. Salvo engano, o elemento disparador do Nove Noites, do romance Nove Noites, que cai na FUVEST, ele foi uma notícia de jornal. Eu queria que você falasse um pouco das origens do livro. Pois tem um disparador anterior, aí, um gatilho anterior, que é o seguinte, eu tenho falado um pouco desse livro com alguma frequência por causa da FUVEST, então eu espero que vocês não tenham visto já essas coisas, essas lives, porque eu vou me repetir aqui. Mas foi um momento em que eu tinha acabado de escrever 3 livros, que eram uns romances muito curtos, que mais ou menos obedeciam uma narrativa, uma estrutura narrativa que era semelhante, que eram romances que eram divididos em 2 partes. A primeira parte dizia uma coisa, sei lá, propunha uma história, e a segunda parte desdizia aquela história. Então era quase como uma coisa de espírito de porco, né? Quer dizer, você lia metade do romance acreditando num negócio, e aí chegava a segunda parte e dizia o contrário. Então, como um reflexo negativo, né? Então, o que era feminino na primeira parte virava masculino na segunda, ou o que era branco na primeira parte virava negro na segunda, enfim, tinha essa estrutura aí e, naturalmente, eu fiz 3 vezes isso aí. E aí chegou no final da terceira vez, eu falei, bom, não posso continuar fazendo isso aí pelo resto da vida, porque isso aí vai virar uma fórmula. Começou natural, mas vai acabar sendo uma fórmula. Então, eu quero me livrar disso aqui, não quero nunca mais repetir esse tipo de maneira de contar uma história. Não vai me chamar mais, né? Como é que é? FUVEST não vai me chamar mais. Não, pois é. E aí eu resolvi, bom, vou escrever um livro de contos, porque aí não tem jeito de eu repetir essa mesma estrutura. Escrevi o livro de contos, mandei para o editor e depois de um mês o editor me ligou e disse, olha, é péssimo esse negócio que você escreveu aqui. Se você quiser publicar, eu até publico com você, vai ser ruim para você, vai ser ruim para mim. E isso daí me botou primeiro num estado de raiva profundo, né? Fiquei com uma maior irritação em relação ao editor. Falei, pô, cara, falar isso para mim, não sei o quê. Aí depois eu parei, botei o livro de lado, reli, falei, realmente é péssimo. Mas assim, aí entrei numa espécie de uma situação que não chega a ser depressiva, mas era um momento assim de hipersensibilidade, porque eu queria voltar para a literatura. Então eu estava desesperadamente procurando alguma coisa que me jogasse de volta para o que eu quero fazer, porque eu faço, que é escrever, né? Escrever ficção, que é o que mais me interessa. E aí foi nesse momento em que eu estava nesse estado de hipersensibilidade, uma espécie de estresse intelectual, que eu li esse artigo de jornal. E aí o que eu acho que é interessante é que, na verdade, o artigo de jornal não diz nada, mas ele detonou uma coisa que já estava inconscientemente em gestação na minha cabeça. Então, eu li no artigo uma única frase que comentava sobre o suicídio desse antropólogo, e aquilo ali, de repente, eu falei, pronto, o mundo voltou. E era como se eu tivesse descoberto naquela frase uma coisa que eu já sabia, só que eu continuava sem saber. E aí isso daí me empurrou para uma pesquisa que eu fiz também na inconsciência, achando que eu estava interessado na morte do cara, como se aquilo fosse o que realmente me interessava, quando no fundo, como o livro diz no começo, isso não interessa em nada, porque você nunca vai descobrir o que faz um suicida se matar. Mas eu me embrenhei naquele negócio como se eu estivesse fazendo uma pesquisa
sociológica, histórica, jornalística, como se aquilo fosse verdade, mas é óbvio que eu não ia chegar a lugar nenhum. Então, assim, retrospectivamente, eu percebo que foi uma espécie de conjunção de coisas no momento específico em que eu estava num determinado estado psíquico, intelectual e tudo mais, que me fez juntar coisas que, na verdade, não poderiam se juntar, entendeu? Ou não teriam sentido juntas. Então, é um pouco isso. A gênese do romance é essa, né? Como está escrito também no próprio livro. Mas o gatilho foi esse, quer dizer, foi uma situação... Eu queria voltar para a literatura e voltei. Mas por um caminho muito tortuoso, né? Sem entender direito que eu estava voltando, me embrenhando ali para dentro como se eu fosse personagem também do livro, né? Então isso e eu tivesse inconsciência da coisa que eu estava vivendo. Então isso aí também tem a ver com o tipo de literatura que eu acabei escrevendo ali, que é uma literatura que, mais do que misturar ficção com realidade, o que ela faz é transformar a experiência real em ficção, quer dizer, ela faz a ficção, põe a ficção antes do livro, né? Ela põe a ficção na própria experiência do mundo. Então, e para mim isso foi super importante. Quando eu escrevi o livro já estava pronto, porque eu já tinha vivido o livro como se eu já tivesse vivido o romance, né? Então, essa complexidade desse negócio aí que para mim foi muito especial, muito, sei lá, reveladora. Perguntas? Alguém tem uma pergunta? Eu acho que você conseguiu bem isso, porque no começo a gente começa a ler e vai ficando perdido também, assim, mas ao mesmo tempo vai sendo levado para frente por um mistério, né? Então, essa experiência que você está dizendo da pesquisa ser a ficção também, eu acho que isso está entranhado mesmo na estrutura da coisa, né? Foi interessante, porque depois de eu ler esse artigo foi escrito por uma antropóloga da Unicamp, e ela era um artigo sobre a correspondência de um antropólogo que foi assassinado entre os índios, né, brasileiros, e nos anos 30, eu não sei, não me lembro direito, e um antropólogo austríaco-alemão, e ela iniciava a resenha sobre essa correspondência dizendo, olha, eu tenho um amigo que me ligou quando o filho resolveu fazer o vestibular para antropologia e perguntando, olha, meu filho vai ser antropólogo, estou apavorado, é perigoso? E aí ela dizia nesse primeiro parágrafo, olha, perigo acho que não tem nenhum. Os únicos 2 casos de violência no trabalho da antropologia no Brasil são esse cara da correspondência sobre a qual eu vou falar agora, e aí a única frase é essa, o Buell Quinn que se suicidou, né? E aí o que eu fiz foi ligar para ela, encontrei o telefone, o contato dessa, acho que foi e-mail, não me lembro direito. E aí entrei em contato com ela e claramente ela pôs uma barreira ali, porque eu acho que ela ficou desconfiada de qual era meu objetivo. E ela é uma pesquisadora da história da antropologia, então a vida dela, o trabalho dela era isso. Então ela tinha um monte de informação sobre o Buell Quinn, sobre tudo, que ela falou, não, esse cara é um acadêmico que está querendo, enfim, resultado da minha pesquisa. E foi um trabalho, assim, de aproximação lenta, e ela, ao mesmo tempo, talvez ela quisesse ao mesmo tempo que ela estava desconfiada, talvez ela também quisesse me seduzir. E eu acho que isso daí também passou a fazer parte da construção do romance, que ela começou a soltar informações de uma forma super homeopática, então ela dava uma pista, mas aí despistava para um outro lado uma outra coisa. Aí eu pedia mais um negócio, ela falou, não, por hoje está bom, assim. E aí ela ia, entendeu? E naquilo foi criando uma relação entre a gente que era uma relação romanesca também, como se fosse uma relação de suspense, como se ela também estivesse escrevendo um livro, como se ela estivesse escrevendo um romance. E aí esse negócio foi se construindo pouco a pouco. E o que é interessante é que ela me soltava um negócio, aí eu ia atrás, entendeu? E que nem se lançar um negócio para o cachorrinho correr e pegar e trazer, e quando ele traz, você dá um presente, dá uma recompensa. E aí, então era isso, eu ia atrás, voltava e falei, olha, o que eu achei
achei. E aí ela falava, então toma. E aí dava mais um negócio. E foi indo aos poucos. E eu acho até que, assim, a partir de certo ponto, ela começou a me guiar, entendeu? Para um lugar para onde ela queria que eu fosse. O que também é interessante, porque eu acho que também tem muito... O livro é dedicado a ela e ao meu pai. E eu acho que tem um pouco da influência do que ela queria que essa história fosse. Na minha própria condução do romance, né? Eu acho que ela tinha um monte de preconceitos, sem nenhum juízo de valor em relação ao que é preconceito, mas ela queria que aquela história, que aquele personagem fosse uma determinada pessoa e que aquela história fosse uma determinada pessoa. E de alguma forma, dissimuladamente, ela foi me guiando para que eu também quisesse que aquela história fosse aquilo, né? E aí, só para dizer do início, da primeira pista, uma das primeiras talvez que ela me passou, foi o arquivo da Heloísa Alberto Torres, que era a diretora do Museu Nacional na era Vargas e que foi quem recebeu o antropólogo Buell Quinn quando ele veio para o Brasil. E aí ela me disse, olha, tem o arquivo da Heloísa Alberto Torres, lá você vai encontrar um monte de coisa. E foi sensacional, porque esse arquivo era uma casa meio caindo aos pedaços, tudo sem ar-condicionado, um arquivo meio maltratado, mas era uma casa em Itaboraí, no interior do Rio, né, passando Niterói. E aí eu sou do Rio, mas eu moro em São Paulo, fui para o Rio, peguei o carro da minha mãe e fui para Itaboraí, para essa casa, e passei um dia lá. E um negócio incrível é que nesse único dia eu encontrei os dois principais pilares do livro, que é o seguinte, é a correspondência do Manuel Perna com a polícia do Rio de Janeiro. Então esse Manuel Perna, quando o Quinn veio para o Brasil, talvez eu deva inverter aqui, os dois pilares, um foi essa correspondência e o outro foram as notas de campo do Buell Quinn entre os Trumai, que na época estavam em vias de extinção no interior de Mato Grosso, num lugar totalmente inacessível. E o que aconteceu? Esse cara ele era muito ambicioso, provavelmente muito arrogante também, um cara brilhante, considerado brilhante na Universidade de Colômbia, um dos alunos diletos da Ruth Benedict, que é uma das maiores antropólogas do século XX. E ele vem para o Brasil, que era esse lugar precioso para a antropologia, né? Porque acho talvez um dos últimos lugares no mundo onde eles podiam achar esse material bruto que eram essas civilizações indígenas, né? Ele vem para cá já com a ideia de estudar um grupo que seria um grupo que o levaria para o destaque da antropologia internacional, porque eram indígenas que estavam em vias de extinção, iam desaparecer rápido, não ia dar tempo de ninguém estudar e nunca tinham sido estudados antes. Então ele seria o único cara na antropologia internacional que dominaria essa civilização. Ele ia conhecer a língua, os costumes e tudo mais. Ele ia viver com esses caras durante um tempo. Então ele vem para o Brasil com esse objetivo, que é um objetivo super ambicioso, mas já com uma ideia aí de carreira muito, muito precisa, né? E aí o que acontece é que era o Estado Novo, tinha essa coisa das ditaduras, de uma desconfiança muito grande do que os estrangeiros podem fazer, esse nacionalismo protecionista muito forte, então uma desconfiança em relação ao que os estrangeiros podem fazer com os bens culturais e materiais nacionais. E você precisava pedir uma autorização para o Estado brasileiro para poder estudar os indígenas, para poder ir para campo. E normalmente você era acompanhado de um espião local brasileiro que ficava controlando tudo que você fazia no seu estudo de campo. O Lévi-Strauss, quando ele veio para o Brasil, ele também teve um cara que era um antropólogo do Museu Nacional, que se chama Castro Faria, e que acompanhou o Lévi-Strauss controlando absolutamente tudo. E, inclusive depois, como está no livro também, dizendo que o Lévi-Strauss não entendia nada de índio, que não era um cara super urbano, que não sabia lidar com a vida na floresta, que não sabia, que era um fresco, não sei o quê. Então, tinha essa coisa que era a estrutura de controle do Estado Novo. E o que aconteceu com o Buell Quinn, como também está no livro, é que ele não recebeu autorização para ir. E foi sozinho. E foi sozinho para estudar esse Strumai, para tentar, sozinho, sem ninguém. E no meio do caminho, ele teve o azar, sei lá, de
ficar muito doente. E provavelmente num estado avançado de sífilis, e provavelmente essa é a razão do suicídio. Ele começou a enlouquecer. E aí o que tem uma coincidência aí que é muito estranha, que se dá para ver nas notas de campo, que estão lá nos arquivos da Heloísa Alberto Torres, que ele chega na aldeia febril e delirante. E ele chega numa aldeia de indígenas que sabem que vão desaparecer. Então, que estão vivendo uma espécie de estado de pânico coletivo, social. Então, como também é descrito no livro, sei lá, uma índia acorda no meio da noite com um pesadelo que eles estão sendo invadidos, vai para o centro da aldeia gritando e nisso a aldeia inteira entra em comoção junto e passa a viver aquele pesadelo como se fosse uma realidade social. E aí o que acontece que tem aí uma conjunção, uma sobreposição, é que é o delírio desse cara junto com o delírio coletivo, social dessa aldeia, que vai morrer. E esse cara delirando porque provavelmente está com sífilis num estado avançado. E aí as notas de campo fazem uma espécie de fusão entre o pavor da aldeia e o medo dele. Esse estado que é um estado de horror diante daquele lugar ali. E quando eu li isso aí, eu fiquei muito impressionado porque era como se, de repente, houvesse ali a representação de uma situação inédita em que o objeto da ciência contamina a ciência e destrói a ciência. O objeto da razão contamina a razão e destrói a razão. Então, uma fragilidade da razão e da ciência e uma força do objeto como uma força destruidora do objeto. E então, essa contaminação aí da loucura social dos indígenas com a loucura do cientista, que em princípio está indo ali com a arrogância da razão ocidental para estudar esses caras, entendeu? Isso eu falei, tem uma força dramática e trágica nesse lugar que é muito interessante e que é inédita. Então, isso aqui eu não posso perder. E a outra coisa, então, esse é um dos pilares do livro, que eu acho que é o que estrutura inclusive a capa do livro, com essa foto. Não essa edição, a outra edição que é uma foto de um cara, do indígena no Xingu e eu criança de mão dada com o cara. Essa daí, que passou a ser a capa, né? No início, nessa primeira edição, eu tinha um pouco de pudor de botar esse negócio na capa, porque eu achava essa foto estranhíssima, né? Parece a coisa de jardim zoológico, né? De tratar o indígena como se fosse uma atração, entendeu? Tirando foto junto, não sei o quê. Mas aí depois eu percebi que, na verdade, essa tragédia, essa dimensão trágica que eu percebia nas notas do antropólogo, também estão aí nessa foto. Porque é uma criança branca forçada a dar a mão para um indígena, o indígena forçado a dar a mão para a criança, com uma foto que o pai, que também é um elemento fundamental no livro, vai tirar essa foto. Quer dizer, tem um monte de relações aí sociais e de papéis sociais aí nessa foto que denotam essa tragédia, uma analogia dessa tragédia aí que eu via nessa relação dessa contaminação entre a razão e o objeto da razão, uma relação destrutiva, né? Enfim, então esse é um dos pilares. E o outro pilar, que são as cartas do Perna para a polícia do Rio de Janeiro, também tem uma dimensão muito linda e trágica, que é o seguinte: o Boel Cohen, ele vai nessa aldeia Trumai, ele é expulso de lá depois pelas autoridades, porque ele não poderia estar lá, e acham ele lá nessa aldeia, trazem ele de volta para o Rio de Janeiro, ele já está doente, já está louco, delirante, e aí ele recebe como compensação a não poder estudar os Trumai, ter que estudar os Craô, que ele odeia e despreza, porque são, já naquela altura, indígenas que têm muito contato com os brancos e que estão ali numa situação meio de mendigos nas cidades, de bêbados e não sei o quê, e ele despreza os caras profundamente. Um monte de gente já tinha estudado os Craô, um monte de gente já conhecia os Craô, então para ele não interessava, não tinha nenhuma originalidade nisso, e aí ele é obrigado, é o que resta para ele, ele é obrigado a ir para lá. E aí quando ele vai e chega nesse lugar em Carolina, que é onde desce o avião, ele encontra essa sociedade
sociedade que é uma sociedade provinciana, branca, típica do Brasil e de muito do que a gente está vivendo agora, que é esse lugar de uma elite totalmente fechada em si mesma, com veleidades culturais, literárias e não sei o quê, que tem uma academia de letras local, da qual só participam os membros da elite financeira ou econômica local, os latifundiários, que seja, e tem um cara, essa elite está louca, porque de repente chega um antropólogo de Nova York, e esses caras, tudo que eles querem com o deslumbramento deles é receber esse sujeito e ter uma espécie da chancela desse intelectual internacional para o que eles fazem ali, que são aquele beletrismo ali de poesia provinciana e não sei o quê, e ao mesmo tempo ele encontra nessa cidade um sujeito, que é o Perna, que no livro virou um engenheiro, mas que na realidade era um negócio que eu achei que era muito inverossímil. Ele era um cabeleireiro e um barbeiro da cidade, que era super desprezado pela elite, porque ele, na verdade, era uma espécie de lumpen ali, de sujeito que vivia na periferia daquela sociedade e que tinha contato com os indígenas. Então, era tudo que podia haver de pior para essa elite ali local. E, obviamente, o cara de Nova York, quando vê aquela situação, com quem que ele vai se aliar? Com o cara que tem contato com os indígenas e que está na periferia, e ele vai ter um desprezo incrível pelaquela elite ali que é intelectual e literária e tudo mais. E o que acontece também, que é bonito, é que esse cabeleireiro, né, que no livro é um engenheiro, que vivia ali na margem ali daquela sociedade, tudo que ele queria era ser um literato. Tudo que ele queria era fazer poesia e escrever literatura. E ele não conseguia entrar, porque essa elite não deixava ele participar desse grupo super exclusivo, fechado, não sei o quê. E aí, quando ele se alia com o Quine, ele começa a ter... O Quine dá vazão para o que ele tem de sonho ali, de conversar com um cara que é intelectual, enfim, trocar ideias. E aí o que é bonito para mim, pelo menos nas cartas, é que quando o Quine morre, o último contato que ele teve com os brancos foi com o Manuel Perna. Então a polícia do Rio de Janeiro precisa entrar em contato com esse cara. E aí as cartas, que são cartas que deveriam ser cartas objetivas e simples, tipo lista de roupa, que o morto deixou? 2 cuecas, 3 meias, uma mala, 5 camisas, uma calça, não sei o quê. Tudo que ele escrevia para o Rio de Janeiro era com a vontade de escrever poeticamente. E isso era lindo, porque era uma tragédia total. Quer dizer, o cara ele ia se realizar como poeta nas cartas do suicídio do amigo, né? Então, e aí essas duas coisas eu entendi quando eu visitei esse arquivo lá em Itaboraí, e quando eu vi essas cartas do Perna, eu me dei conta de que se houvesse um narrador no livro, que não fosse em terceira pessoa, que fosse um narrador personagem, né? Esse cara, ou mais de um narrador, esse cara teria que ser um dos narradores, né? E acabou sendo. Então, agora eu me perdi o começo da pergunta, mas... 2 pilares do livro. Então, eu acho que... Não, mas tinha uma outra razão de ser. Bom, mas o fato é esse, quer dizer, que ela ia soltando essas coisas de uma forma muito homeopática. Então, essa primeira informação foi muito reveladora. Eu voltei para São Paulo com esses 2 negócios. Eu disse para ela, eu tenho essas 2 coisas e tudo mais. E aí ela foi abrindo outras pistas e não sei o quê. Mas essas 2 foram as principais. E o que eu acho que também foi muito estruturante para o livro, foi que quando eu li essas notas de campo do Quine com os Trumai, eu pensei, bom, se algum dia eu quiser entender realmente o que aconteceu com esse sujeito, eu vou ter que sentir o mesmo que ele sentiu na aldeia Trumai. Então eu vou ter que me botar na pele dele e sentir o mesmo medo que esse cara sentiu. E aí, por um monte de circunstâncias, coincidências, eu acabei
encontrando com antropólogos que estudavam, que são especialistas dos Kraô, e que me levaram para a aldeia Kraô, onde não havia a menor razão para eu ter medo de nada. Mas eu estava determinado, porque eu queria fazer uma ficção e eu já estava decidido de antes, né, que eu tinha que ir para lá e sentir muito medo. Então eu vou para lá para sentir muito medo e por coincidência eles estão preparando uma surpresa para mim, que é ser batizado, né? E tem um mal-entendido absoluto ali, que é a parte talvez mais cômica do livro, que é eles querendo que eu faça parte da família deles, né, me batizando e tudo mais, e eu achando que eles estão preparando uma armadilha e que eu vou ser a principal vítima desse negócio. Mas inconscientemente tem essa minha desconfiança também revela alguma coisa que faz parte, que é importante no livro, que na verdade é o seguinte: eles estavam querendo me batizar. Eu não sabia disso, mas eles estavam querendo me batizar, então eles estavam querendo criar uma família para mim. E todo o problema do livro gira em torno da impossibilidade e da doença da família também, sobretudo do pai. Então, tanto na relação com o Quane, como na minha relação com meu pai, entendeu? Então, é como se inconscientemente, sei lá, se eu acho que eu não ouvi, mas assim, eu soubesse que eles estavam preparando ali, tudo bem, que é engraçado, porque não é uma coisa benigna, que eu acho que vai ser uma armadilha fatal, mas no fundo eles queriam que eu fizesse parte de uma família, que eu fosse de novo filho, que eu tivesse de novo um pai, e é isso que inconscientemente talvez o personagem no livro não quer ser de jeito nenhum, porque o livro trata disso o tempo inteiro, né? Do sadismo dos pais, da relação da violência dos pais com os filhos, do pai do Quane com ele próprio, tem uma coisa de cicatriz super estranha, nebulosa, de uma possível operação que o pai tivesse feito nele. Então tem uma desconfiança, um monte de rumores que pairam sobre essa figura e que você não sabe direito o que é, mas que tem a ver com essa ideia ambígua da paternidade, né? Tem uma outra relação também da ideia de pai, que é a relação do antropólogo com os indígenas, né? E como a relação de pai e filho, ela se inverte conforme o lugar que você está. Então, na aldeia ele é pai ele é filho dos indígenas e na cidade ele é pai deles, né? E essa relação, ela é muito clara, como ela se manifesta. E aí, quando eu vou para a aldeia Kraô, é muito interessante, porque a gente sai de Carolina num caminhãozinho, né, numa picape, não sei o quê, o antropólogo dirigindo, com mais alguém ali dentro da cabine, e eu atrás com, sei lá, 20 indígenas, e todo mundo caladinho, enquanto a gente está na cidade, porque eles estão num lugar frágil, não sei o quê. E, de repente, quando a gente passa o limite do território, a gente entra no território indígena, o negócio muda completamente de figura, eles relaxam e passam a, tipo, vir para cima de mim e me disputar para ver na casa de quem que eu vou ficar, entendeu? E pedir que eu compre cigarro e cerveja, porque tem um último posto onde a gente vai parar, mas a relação já muda completamente. Então é interessante esse lugar, essa ideia que as identidades mudam conforme o lugar que você ocupa, que não existe identidade fixa, identidade, sei lá, essencial. Então, eu acho que também o livro trata muito disso, que para mim é importante em todos os livros que eu escrevo, mas nesse daí é muito fundamental, e que hoje, para mim, é um negócio que me deixa perturbado, porque eu virei um sujeito anacrônico em relação a isso, é a ideia de que identidade, ela é uma construção, sempre, entendeu? Não existe identidade, eu sou tal coisa, eu tenho orgulho de ser tal coisa, entendeu? O orgulho que você tem é uma construção, assim como a destruição de quem você é por outros, dizendo você é isso, você é aquilo, também é uma construção social, né? Então, isso é muito importante você ter em mente, né? Até na coisa, é muito poderoso a coisa das lutas identitárias, entendeu? Claro, mas você tem que entender que você está abraçando uma construção, entendeu? Porque, na verdade, não existe identidade nenhuma de ninguém, entendeu? São maneiras de você criar poder e relações de força, né? Relações de poder e relações de força. E isso fica muito claro nessa passagem quando eu vou de carro com os indígenas da cidade para a aldeia, como o negócio se inverte no meio do caminho, com a passagem da fronteira, né? Então é isso, acho que o livro,
esse primeiro contato aí com esse arquivo, né, essa primeira informação aí ela foi estruturando a forma que o livro ia ter e, inclusive, o que o livro queria dizer, né? Quais eram as coisas que o livro queria dizer, eu acho que esse livro é formado de um monte de camadas de sentido, né? Elas vão se sobrepondo, e como é que essas coisas foram sendo criadas na própria experiência de escrever um livro. E não é à toa que uma das partes, ela é a descrição dos bastidores de um romance, né? De como se escreve um romance. Então é como se eu tivesse passado, mais uma vez, né, em relação às coisas da identidade, literatura, não sei o quê, não é mais um cara que tem uma vida e a literatura está reduzida à expressão da experiência de vida que ele tem. Então, eu sofri na mão do meu pai, não sei o quê, agora eu vou escrever o que aconteceu. Não, é como se as coisas tivessem se invertido e eu resolvesse transformar a experiência anterior à escrita em ficção. Então, tudo que eu estou vivendo, eu vou para a aldeia indígena, mas eu já vou, não para viver um negócio, mas para impor àquela situação uma predisposição ficcional, que era essa coisa que eu li lá, querendo reproduzir em mim o personagem do Quen, né? Então eu acho que é um livro que trabalha o tempo inteiro nessa tensão aí de ficção e realidade, não para dizer, isso é verdade, isso não é, isso é fato, isso não é, mas na própria estrutura do que esse livro quer dizer, né? Quer dizer, na própria conclusão de como as coisas se constroem, né? E, também outra coisa, como eu dizia no início, é óbvio que você não vai descobrir nunca porque uma pessoa se matou, porque você não está dentro da cabeça dela. Mas, assim, eu demorei muito para chegar nesse ponto. E eu cheguei nesse ponto no que seria o meio do livro. E aí é interessante que aí nesse meio do livro eu poderia finalmente recorrer à ficção, né? Porque eu não tenho como descobrir, então tem um monte de lacunas aí. Então seria um momento, já que eu quero ser romancista, já que eu quero ser ficcionista, está aí a hora de eu recorrer a isso e começar a preencher esses buracos com a ficção. Mas em vez disso, o que brota naturalmente no lugar da ficção é a autobiografia. Então é como se a autobiografia também fosse ficção, né? Como se ela também fosse mentira. Então na hora que eu preciso da ficção, eu não venho com a ficção, eu venho com a minha história. Então essa ambiguidade aí para mim me interessava muito nesse livro, né? E tudo é engraçado, né? Porque esse livro tudo foi acontecendo inconscientemente. Embora ele tenha um projeto aí, as coisas foram acontecendo como se elas já estivessem na minha cabeça, mas conforme eu vou vivendo e vou me forçando a entrar nessa história desse suicídio, essas coisas vão aparecendo sem que eu me dê conta do lugar, do sentido que elas têm nessa estrutura, né? Tanto que eu acho que eu só entendi o livro no final. Eu só entendi o livro em retrospecto, assim, porque é um livro que ele foi... É como se eu fosse personagem do livro, né? Então, é isso. É um romance em formação, né? Totalmente, o tempo inteiro. É como se fosse um romance vivo. Isso que é interessante, assim, não é um romance que descreve uma vida, né? Ou descreve algo que aconteceu antes. Ele descreve e a própria descrição já é a produção da vida ali, né? Quer dizer, conforme ele vai se construindo, ele vai criando sentido, né? Com referências temporais. Assim. Sim. Há 9 meses. Sim. Mas parece que ele acontece na leitura também, né? Quer dizer, na escrita e na leitura, o que dá vida para ele é o próprio livro, né? Não é uma simples representação de algo que aconteceu antes. Ele cria a experiência, o romance cria a experiência, né? E tem um cara que se chama Giorgio Agamben, né, que é um filósofo italiano, e que até outro dia eu vi um filme do Pasolini, que era A Paixão segundo São Mateus, que é incrível, não sei o que, esse filme dos anos 60, e tem esse Giorgio Agamben, é um adolescente, ele é um dos profetas, assim, um dos apóstolos, né? E esse cara escreveu um livrinho que se chama Aventura, e que fala dos trovadores medievais
que eram os poetas e que, ao mesmo tempo, eram os cavaleiros, ao mesmo tempo eles eram os heróis do negócio. Então, que a ideia de aventura e literatura como se... Não é mais essa ideia que a gente tem hoje de que eu vivi isso e agora eu vou testemunhar ou confessar uma vida no livro, né? Não, a vida, a poesia é a realização da aventura. Se não tem a poesia, não tem a aventura, entendeu? Então a poesia acontece, a aventura acontece na literatura. Então um trovador é o cara que é o poeta, mas é o que encontra também, de trovar é de trouver em francês também, de encontrar a coisa. Então é como se você descobrisse a experiência. A experiência está inseparável, ela é inseparável da literatura. E aí, não conscientemente, mas o que eu acho que esse livro quer é justamente criar esse nó em que a experiência e a representação da experiência acontecem ao mesmo tempo, né? Que não haveria experiência se não houvesse livro. Então, acho que é isso aí. Um professor da USP, o Emerson, salvo engano, no departamento de Estudos Comparativos de Literatura em Língua Portuguesa. Estudos Comparados de Literatura em Língua Portuguesa. Acho que ele é de lá, não é? O Emerson. E ele disse que o Nove Noites não é condescendente com os povos indígenas, ao contrário do que seria o Quarupi e o Maíra do Darcy Ribeiro. O Maíra do Darcy Ribeiro eu não li, não posso dizer. O Quarupi eu gostei muito. Eu também. Não acho que ele é condescendente. Também não. Queria saber se você concorda com o olhar. Eu acho assim, tem uma coisa estranha aí, porque... Sei lá, quando o Bolsonaro resolve que ele vai destruir as reservas, os direitos indígenas e tudo mais, ele alega que eles são iguais a gente, eles não podem ter privilégio porque eles são iguais a gente. Então eu não quero, o que eu vou dizer agora não tem nada a ver com isso aí. Mas o personagem no livro, o que para mim era muito natural, é que ele se põe em relação aos indígenas como um igual. E então tem um confronto ali, que é um confronto de ódio profundo entre o cara e os indígenas sem culpa nenhuma. O que é estranho, porque em vez dele incorporar essa ideia de que eu sou branco, eu sou herdeiro de uma tradição, que é uma tradição assassina, de fato, não tem a menor dúvida em relação a isso, mas não, ele se põe ali como se ele estivesse junto, entendeu? Mas isso não quer dizer essa coisa do Bolsonaro, de que somos iguais, então vamos acabar com os seus direitos. Não tem nada a ver com isso. Mas tem uma... Hein? Tem uma etnografia. Mas tem mais do que a etnografia, porque a etnografia é como se você... assim, sei lá, eu sou um cara totalmente defensor do mundo da razão, né? Ao contrário do que a gente está vivendo hoje, que eu acho que a gente está perdendo isso. Eu acredito, acho que a razão ela é civilizatória, apesar de tudo que fez, de colonialismo, de todos os horrores que aconteceram, eu acho que a razão é algo que precisa ser preservado. E a razão, ao mesmo tempo que ela permite a ciência, ela permite a destruição da natureza. Porque, pela primeira vez na história do homem e natureza não fazem parte mais do mesmo mundo. São duas coisas diferentes. Isso é o que permite o estudo da natureza pela ciência, mas também a destruição da natureza. Então, tudo bem, mas eu não quero jogar a ciência fora porque a razão destrói a natureza. De alguma forma, eu acho que a gente pode preservar isso. Mas o que eu acho, nesses casos aí do Nove Noites, é que a etnografia, a antropologia, ela está nesse mundo que é um mundo descolado do objeto, né? E o que eu acho que é interessante, tanto na nota de campo do Quen, como na minha experiência na aldeia, é que o Quen se deixa contaminar por aquele negócio, então é como se a ciência tivesse uma fragilidade, um calcanhar de Aquiles que de repente fosse atingido, né? E ela é destruída pelo seu próprio objeto que também está morrendo, o que é estranho, né? Então é uma espécie de confusão de suicídios e de mortes, né? E no outro caso lá, tem uma falta de distância entre eu e eles, enquanto o antropólogo diz, sei lá, você não está entendendo, você tem que entender como eles são. Não, eu não quero entender, entendeu? Porque eles estão me irritando, entendeu? Então tem uma coisa ali que de uma forma muito infantil, talvez, e pouco
pouco elaborada, tem uma vontade de viver, que nem o Quine, uma fusão com os indígenas, entendeu? E que não é a coisa do Bolsonaro que diz, nós somos iguais, ninguém tem mais direitos que os outros, entendeu? Não podemos privilegiar os indígenas. Não é isso. É o contrário, é como eu vou me fundir com esses caras, entendeu? E aí eu vou me fundir como um igual. Só que é de uma forma cômica, porque é um cara que começa a se irritar, começa a ficar morrendo de medo, porque no meio da noite ele é acordado para tomar um banho de água gelada, entendeu? E todo mundo ri dele, todo mundo canta umas histórias e começam a rir dele, entendeu? Então ele, sim... Não, a comida, que é o inferno, então Então, assim, tem uma desidealização do objeto, que significa uma uma vontade de não ter distância em relação ao objeto, não ser razão e objeto, entendeu? Está ali irracional, mas então eu não sei se é falta de condescendência, é uma falta de condescendência com o próprio sujeito, né? Porque é um imbecil também, né? Porque tá lá, os caras estão preparando um negócio para te dar de presente, não sei o quê, uma festa, é um esforço fazer aquela festa, eles não estão ali a passeio, eles estão é um negócio profissa. E o cara joga fora, é uma situação que o antropólogo, no final, ele fica tão aterrorizado, como é que esse cara vai fazer essa desfeita, né, de convidado na casa dos indígenas, não sei o quê, recusar um batismo, né, que é e recusa. Ele vai no lugar, ele toma o lugar, porque o que vai acontecer? A festa está preparada há dias, entendeu? Então o que eu acho, assim, tem uma falta de condescendência com o sujeito que vai lá, né, que é o sujeito narrador, e tem uma vontade de aproximar, mas aproximar no conflito, né, e criar uma situação em que você pode ter ódio, entendeu? Em que você é um igual. Nesse sentido, né? Então é claro que você não é um igual, você é branco, você é privilegiado, você está lá por 3 dias, você não vai ficar lá quando os caras chegarem atirando para matar todo mundo, entendeu? É óbvio que eu entendo isso. Mas simbolicamente no livro, eu acho que a vontade era um desespero, uma vontade muito grande de tentar reviver esse horror que o Quine viveu, né? E que está fora do lugar, então vira comicidade, ou sei lá. Mas Eu queria ler um trecho aqui, se você me permite, do livro, na página 111, que está um pouco nessa questão, sei lá, sujeito-objeto, que a gente diria, dessa cisão, né? E a partir disso te fazer uma pergunta. Durante a sua estada em Carolina, vinha à minha casa no final da tarde e conversávamos noite adentro. Muitas vezes não entendi o que dizia, mas ainda assim compreendi o que estava querendo dizer. Eu imaginava. Ele só precisava conversar com alguém. Numa das vezes em que me falou de suas viagens pelo mundo, perguntei aonde queria chegar e ele me disse que estava em busca de um ponto de vista. Eu lhe perguntei, para olhar o quê? Ele respondeu, um ponto de vista em que eu já não esteja no campo de visão. Eu poderia ter dito a ele, mas não tive coragem, que não precisava procurar, que fosse por isso não precisava ter ido tão longe, porque ele nunca estaria no seu próprio campo de visão. Onde quer que estivesse, ninguém nunca está no seu próprio campo de visão, desde que evite os espelhos. Às vezes, me dava a impressão de que, a despeito de ter visto muitas coisas, não vi o óbvio, e por isso acreditava que os outros também não vissem, que pudesse esconder. O que eu vi, nunca falei. Fiquei à sua espera. O que eu ouvi, já não sei se foi fato ou fruto de um conjunto de imaginações minha e dele, a começar pelas visões que me falavam. Também temia que a morte fosse, ao contrário, a descoberta do que até então não tinha conseguido ver, embora não tivesse poupado esforços para tanto, que essa descoberta fosse ainda pior do que tudo que pudesse levar à morte. O certo é que, ao deixar a aldeia pela última vez, ele estava fugindo. E isso eu já lhe disse, mas repito, porque quero que guarde bem. Quando muito, haverá um lugar para uma única causa e uma única imagem na sua cabeça. Terá que aprender a se lembrar dele como um homem fora do seu campo de visão, se é que pretende vê-lo como eu vi. Também demorei a entender o que ele queria dizer com aquilo, o que havia de mais terrível nas suas palavras, que ao contrário dos outros, vivia fora de si. Via-se como um estrangeiro e, ao viajar, procurava apenas voltar para dentro de si, de onde não estaria mais condenado a ver. Sua fuga foi resultado do seu fracasso. De certo modo, ele se matou para sumir do seu campo de visão, para deixar de se ver. Para além dessa questão do sujeito e objeto aqui,
estaria também nessa lógica, nessa construção narrativa aqui, o que você chama de uma certa dimensão trágica? Eu acho que sim, acho que sim, tem a ver com essa ideia da loucura, né? Porque a loucura é essa separação, né? De repente você não ter uma integridade aí identitária, né? Você está fora de si, né? E então é um pouco, acho que nesse caso aí tem a ver com essa ideia de uma identidade impossível, né? O tempo inteiro fugindo de si e ao mesmo tempo tentando se achar, mas quanto mais se aproxima de si, mais longe fica, não sei o que. Tem essas ambiguidades aí que me interessam. Então, essa ideia de uma identidade impossível e a ideia da loucura, tanto na fusão com o outro, como na separação de si, né? Quer dizer, ele... quando é em relação a si mesmo, o horror dele é se ver, né? É estar fora de si. E na verdade, a loucura social é a identificação dele, é a proximidade com o objeto, né? Então tem essa gangorra, esse balanço aí dessa ideia de uma identidade que ela é flutuante, né? Que ela entra e sai do corpo. E isso também tem a ver com a ideia dos espíritos animistas da maioria das populações indígenas brasileiras, né? Que é essa cosmogonia dessa ideia de espíritos que são flutuantes e que assumem formas físicas diferentes, né? E então que você pode, sei lá, você pode virar jaguar, né? Você pode virar onça, você pode... virar jacaré, não sei o quê. Então tem essa ideia de que as identidades elas são cambiáveis, né, imóveis e tudo mais. E eu acho que tem todo esse jogo, tem o jogo disso, o confronto da razão em relação a isso. A razão supõe uma integridade, né, do sujeito, né, com uma distância do mundo, né, e não dá para esse sujeito sair de si mesmo e o mundo passar a ser ele, né, quer dizer, não dá para isso acontecer. Ao mesmo tempo também não dá para esse sujeito que em princípio seria íntegro se fundir com o objeto que ele está estudando, né. Então eu acho que toda essa representação aí do Buell Quinn e dos indígenas e tudo mais, tem a ver com essa ideia dessa uma ideia de identidade frágil, entendeu? De uma identidade que na verdade ela existe conforme as circunstâncias e que é trágica, né? Que é um pouco que sim, dá a ideia da tragédia do livro. Eu não sei, para mim o principal em relação ao mundo que a gente está vivendo hoje é que, de repente, toda a minha vida intelectual, eu fui formado um pouco, talvez, pelas circunstâncias para dar nisso, me levaram a pôr a ideia de identidade em questão, entendeu? A desconfiar da ideia de identidade e de achar que tem alguma coisa na loucura, como na literatura, que guarda alguns segredos, entendeu? Algumas respostas que você não consegue atingir no momento em que você acredita demais em si mesmo, ou no sujeito, na identidade e tudo mais. E, de repente, por questões políticas claras, óbvias, não sei o quê, o mundo que a gente passou, no qual a gente está vivendo, a identidade passou a ser sinônimo de natureza, né? Então, ela é inquestionável, né? Quer dizer, você questionar a identidade hoje é politicamente um negócio muito violento, entendeu? Porque, na verdade, é a última coisa a qual as pessoas conseguem se agarrar para se defender e para uma luta de resistência política, né? Então, eu acho que a literatura que eu faço, ela caiu numa espécie de limbo hoje, que tem a ver com o que é isso que você está escrevendo aí, entendeu? Porque não tá na hora de falar sobre isso, entendeu? Não é o momento. Então, eu me sinto um pouco num lugar que é o que é interessante para mim também do ponto de vista literário, mas é um lugar de problema. E eu acho, para mim, a literatura que mais me interessa, eu acho que literatura é reflexão, eu acho que as ideias, elas também podem ser tratadas de uma forma estética, como se a própria ideia fosse um objeto estético, né? Eu acho que tem isso, para mim me interessa isso daí. E eu acho que a literatura que me interessa, ela é reflexão, ideia, mas ela é problema, sobretudo. Então ela não é reconhecimento, ela é descoberta, né?
E aí isso é o contrário da identidade, porque a identidade supõe reconhecimento, né? Você tem identidade na hora que você se reconhece, você se vê, não sei o quê. E eu acho que a literatura mais interessante é a literatura que cria problema. E então eu acho que, ao mesmo tempo que eu acho que é bacana que isso daí aconteça, que eu faça isso e que isso seja hoje, né? Mas é um lugar estranho, porque é um lugar ambíguo. As pessoas... eu já teve gente que veio me dizer, vem cá, você não pode dizer isso que você está dizendo, que isso daí é de direita. E eu falei, poxa, mas isso é o que eu digo desde que eu nasci, quase, entendeu? Isso daí quer dizer, não que seja a minha identidade, mas é nesse lugar que eu estou, nessa compreensão de que há um problema aqui, quer dizer, então... e o que eu acho é que a gente está vivendo um momento totalmente justificável em que o problema, na verdade, é estratégia. Então, ele foi transformado em estratégia, compreensivelmente, entendeu? Então, é uma literatura que talvez seja inconveniente nesse momento. Mas é uma literatura que eu acho que o tempo inteiro ela está tentando pôr a ideia de identidade à prova. É isso. Ela está jogando, questionando esse lugar do eu. Sim. Né? Eu me lembro, uns anos atrás, eu acho que mais de 15 anos, o Ferrez, quando escreveu, quase 20 anos, talvez, antes escreveu Capão Pecado, e logo em seguida ele foi escrever um outro livro que não tratava desse tema do olhar periférico, mas já estava em voga dentro da USP, quando eu estava fazendo literatura lá, essas questões na época eu não falava lugar de fala, falava locus de enunciação, né? E era quase que um subgênero, assim, uma literatura de relato. Mas depois ele mudou, ele foi fazer uma outra coisa e ele falava assim, tanto tempo eles escreveram da gente, que ele falava da ponte para cá, da ponte para lá, eles escreveram da gente, agora eu quero escrever sobre eles, mas entendendo esse jogo literário, né? E não dizendo que isso é autêntico, isso é inautêntico. E o próprio Mia Couto, acho que fala alguma coisa como a literatura é o campo radical da experiência da alteridade. Queria saber se você vai mais ou menos nesse caminho. Né? Eu acho que é isso. E tem para mim, o que eu acho interessante é que eu acho que a literatura, ela embute também um monte de coisas que você não compreende mesmo quando você está fazendo literatura. Então, por exemplo, tem um monte de frases, até no 9 Noites, tem coisas que eu não entendo direito porque eu escrevi aquilo, que faz parte do inconsciente, faz parte não só do inconsciente, mas de alguma coisa que funciona ali e que é uma espécie de não é um automatismo, mas é alguma coisa que tem uma revelação para você também. E isso daí não é um sujeito que tem um projeto, uma ideia de mundo e que essa ideia de mundo foi formada porque eu sou burguês, branco, não sei o quê, isso daí me leva a dizer tal coisa, entendeu? Não é, tem coisas ali que me contradizem e que eu escrevo sem querer escrever. Isso não é mistificação, não é que eu estou dizendo, eu escrevo isso, mas isso é o que um burguês branco sempre escreveria. Não é, tem coisas que me contradizem. E ao contrário de um ensaio ou de um artigo, sei lá, de um panfleto, de um artigo jornalístico, não sei o quê, sobre o qual eu tenho domínio, eu estou defendendo uma ideia, vou defender uma tese, eu sei o que eu quero dizer, tudo bem, isso daí você pode dizer, bom, você sabe o que você quer dizer, porque isso daí vem de onde você foi formado, de quem você é, branco, burguês, não sei o quê, tudo bem. Mas na literatura, na ficção, sobretudo, na prosa de ficção, na poesia, não sei o quê, eu acho que tem algo que vai além e que é isso que eu acho que é interessante inclusive quando eu falo da ideia estética, entendeu? É uma ideia que te contradiz, entendeu? E que pode te contradizer e pode contradizer as coisas nas quais você mais acredita. E então eu acho que essa é a grandeza da literatura. E é terrível você supor que tem um lugar de fala de onde só pode sair o que você já sabe que vai sair antes de você ler, entendeu? Porque é o contrário da liberdade. Então eu acho que a literatura, o que é interessante é que ela é um campo de experimentação e de liberdade muito grande e que permite que você contradiga tudo o tempo inteiro, né? Sei lá,
por cá, eu escrevo na Folha também umas colunas, e aí estava lendo um cara que é um francês que chama Georges Bataille, que é um cara interessante, e que fazia uma literatura muito radical do ponto de vista quase pornográfica, sexual, não sei o quê, e que escreve muito mal. Ele escreve assim, quem lê o que ele faz, assim, esse cara não sabe escrever, entendeu? É um cara, um estilo péssimo, é um cara que escreve mal demais, entendeu? No entanto, o que está sendo dito ali, escrito, as ideias, elas ganham um valor literário, entendeu? Que a própria escrita não tem. Não sei, entendeu? Então, assim, a literatura é um vale-tudo de descoberta, sabe? E esse campo em que você se fragiliza, o sujeito se fragiliza a ponto de poder se contradizer, né? Então, eu acho que o que é terrível de uma ideia de que, assim, toda literatura é lugar de fala. Eu entendo a coisa do lugar de fala como luta política, assim, eu compreendo e eu assino embaixo, entendeu? Então, por exemplo, é óbvio que se você tem uma ideia do branco, por exemplo, do branco ocidental, que determinou que ele é o padrão e que tudo que não for ele vai ser o outro, né? Quer dizer, por que isso? Por que o outro não pode ser determinado pelo africano, entendeu? E o branco ser o outro, né? Então, essa ideia de lugar de fala é interessante, porque põe as coisas em relação, né? Ela relativiza a ideia esse lugar do antropólogo americano que é o homem da razão ocidental, que vem para determinar o que o indígena que vai desaparecer, porque ele vai morrer, porque está em vias de extinção, ele não está ligando para isso, ele quer produzir um saber que pode ser genial, beleza, mas ele vem como ele é a razão e o cara é o outro, e de repente acontece um curto-circuito ali, em que aquele objeto é capaz de destruir essa razão. Então isso daí me interessa, isso daí eu acho que tem a ver com o lugar de fala, como essa ideia de relativizar o absoluto, né, o ponto de vista absoluto. Porém, eu acho que a literatura tem uma especificidade, e a literatura ocidental, enfim, como foi gestada na modernidade, desde os românticos alemães e tudo mais, que é um lugar estranho, entendeu? O lugar é criado no meio da razão, no meio do iluminismo, mas em que essa razão pode ser totalmente destruída, entende? Então, isso eu acho muito potente, e que você reduzir a literatura a lugar de fala é você jogar fora, entendeu? Essa perspectiva da grandeza de uma expressão que é o contrário do sujeito que está se exprimindo, entendeu? Sem destruir a ideia de que, de fato, entendeu? Há uma relação de poder, entendeu? Com esse investimento aí do lugar do branco europeu como o determinante, o padrão da civilização, entendeu? Então, tá tudo... beleza, entendeu? Só que eu acho que tem especificidades aí, e eu acho que a literatura é um potencial incrível de questionamento desse próprio lugar, entendeu? Sem precisar recorrer à ideia, não, lugar de fala, porque você está reduzindo isso aí a uma ideia prévia, né, que não passa nem pelo que vai ser escrito, tanto faz o que vai ser escrito, né, porque o que vai ser escrito vai ser sempre a representação de um lugar que já é previamente conhecido, entendeu? Você não precisa escrever, não precisa ter literatura, porque você já sabe o que vai sair, né, porque é representação de uma experiência que está já mapeada, dominada, e, enfim, para o bem e para o mal. Eu só fazer um comentário. Quando você diz, eu precisava ir até lá para viver aquilo que o outro viveu, né, já é um exercício ficcional. Claro. Porque você vai imaginar o que o outro, né, você vai se colocar no papel do outro e vai mudar de identidade. E o que é interessante para mim, nesse caso, é que, assim, o livro, ele não é resultado de uma experiência minha real, lógico que é real, porque acaba sendo, mas a própria experiência real, ela vai sendo trabalhada como ficção, porque, na verdade, eu estou determinado a viver o que o outro viveu, o que é impossível.
lugar. O que é impossível, porque, na verdade, eu não posso estar vivendo a experiência do outro, não vou deixar de ser eu, entendeu? Mas esse choque, esse confronto aí, o que resulta, a faísca que sai desse curto-circuito aí, já é ficcional, né? Ela não é uma simples experiência de vida que tem a ver com quem eu sou. Não tem a ver com quem eu sou. Tem a ver com quem eu sou querendo ser outra pessoa num lugar que não é para mim. E o que... maneira como você vai fazer claro, isso, né? Claro. Porque eu acho que aí, quando você fala assim da importância estética, é porque é o modo como você Sim. pode fazer é que vai dar uma identidade para o seu livro que é Sim. distinta de qualquer outra Sim. possibilidade de se falar daquilo. Sim, né? e essa identidade ela é construção, ela é criação, isso aqui, ela não é essência, ela não está lá antes, entendeu? Ela é... E isso é que é uma coisa que eu acho que é grande para qualquer pessoa que escreve literatura, e é legal que tenha vozes de todas as raças, de todos os estratos, de tudo mais, mas é que, independentemente de quem você é, de quem você for, o que você pode escrever é livre, entendeu? Você não está condenado a escrever quem você é, entendeu? Esse que é o negócio, você pode escrever quem você quiser, entendeu? Pode dar voz Não, para quem você quiser, e você pode virar outras pessoas escrevendo. Mas, assim, é legal que várias vozes de diferentes lugares que nunca tiveram direito de escrever, escrevam. Isso é fundamental, isso tem que ser defendido e encorajado. Mas, a partir daí, o que essa pessoa vai escrever não é um simples reconhecimento de quem ela já é. Tem que ser uma surpresa. Entende? Uma surpresa para ela e para os outros. E então isso eu acho que essa é o lugar da literatura, que não é um lugar para trás, é um lugar para frente, entendeu? Não é simples representação de uma experiência já dominada, vivida e tudo mais. É a criação de uma experiência, né? O próprio livro é uma experiência, a própria escrita é uma experiência. Então é por isso que é legal, porque senão não precisava ter, né? Se fosse só para documentar uma coisa que todo mundo já sabe o que é. história. Os documentos históricos. Exatamente. Então, agora, é um momento político muito particular, interessante, muito rico, entendeu? Muito necessário, mas que eu acho que precisa ter uma perspectiva do interior da literatura de resistência a esse negócio também, entendeu? Porque... não sei, eu dei aula na Alemanha, por exemplo, e eu não sei dar aula, né? Nunca soube dar aula, não sei o que, mas me convidaram para dar um semestre na universidade em Berlim, e eu topei, claro, fui apavorado, tinha que tomar calmante antes para dar aula todo dia, mas é uma universidade, tem duas universidades importantes em Berlim, essa é uma delas, e é super política, super engajada, e ao contrário daqui que tem uma coisa do racismo e não sei o que, lá é uma coisa feminista muito forte. E foi uma guerra civil, assim, do primeiro dia até o último. Porque, por exemplo, eu ia dar uma aula do Bataille, por exemplo, aí levantava a mão e dizia assim, não, aqui é uma universidade progressista, a gente não vai dar aula aqui de um homem branco, velho, gordo e heterossexual, entendeu? E aí começava a guerra, era um negócio terrível. Mas, assim, ao mesmo tempo, aquele negócio me alimentou. Eu sou um cara meio raivoso também. Então, não sei se eu queria, porque eu tinha que tomar calmante, mas eu ia. E foi um negócio diário, mas aí no final eu dizia, tem um lugar político da literatura que é para além desse lugar aí. Esse lugar do reconhecimento, ele é político, beleza, mas tem uma coisa além que a literatura tem para dar e que é política também, entendeu? E é essa ideia dessa política que você está jogando fora e que é uma potência. Então, e foi interessante porque no final de 6 meses a gente estava era o Mestre com Carinho, a gente quase cantou junto. Não, foi sensacional, mas era um negócio que teve uma hora que eu fiquei com medo, porque eu achei que eu ia tomar porrada mesmo. E beleza, mas... então eu acho que a literatura ela é política. Isso é óbvio para mim, eu acho que esse livro é super político, eu acho que mas eu acho que há diferentes políticas e eu acho que tem uma política da literatura que é muito, muito forte e que ela não é só o lugar de fala. Eu queria aproveitar
aproveitar aqui esses 10 minutos finais. Eu tenho, se ninguém tiver mais... Desculpa, Fátima, por favor. Não, é que eu ia falar que a literatura é o lugar do diálogo, né? Não fala, né? Então, você vai e você põe, né, para conversar inúmeras vozes, né? E eu acho que é do diálogo e é sobretudo, mas o diálogo ele supõe contradição. Sim, Então a ideia mas eu acho que tem essa fricção aí que eu acho, para mim é muito importante, de você ser confrontado com a contradição, o que a ideia de identidade não supõe, entendeu? Porque não pode ter. Você não pode ser contradito, né, contrariado, né? Esse é o princípio, né? Você tem uma delimitação ali, um contorno que forma um negócio e faz quem você é. Você não pode ter uma dúvida interna que supõe uma fragilidade, né? É como se fosse... Eu entendo, é uma estratégia de guerra. Se você está indo para a guerra, você não vai ir para a guerra com uma fragilidade interna, né? Você vai se botar uma armadura e aquela armadura vai ser a sua arma. E beleza, é isso mesmo, tem que fazer isso. Só que a literatura não é esse lugar. A literatura é o lugar... Eu acho que a literatura é o lugar da fragilidade. E como força. É o lugar da vulnerabilidade como força, de você se pôr num lugar vulnerável, num lugar de risco. Não é você se dizer, não tem risco nenhum e fazer uma coisa que não corre o risco de ser destruída, entendeu? A literatura mais forte é justamente aquela que assume a sua fragilidade e se põe à prova, né? E corre risco, né? Então, eu acho que, sei lá, eu fico repetindo isso, mas eu acho que a contradição, o lugar da literatura é o da contradição interna, sabe? É muito potente isso dessas fragilidades, sabe? Sei lá, você se implodir, se reconstruir, se implodir, se reconstruir. Exato. Bernardo, eu tenho duas perguntinhas finais aqui. Vou começar pela que seria a última. Eu estudei cinema antes de fazer literatura. Eu estava lá no segundo ano, cheguei para o professor meu e falei, olha, eu tenho uma ideia para escrever um roteiro. Aí eu falei, mas eu tenho o começo e tenho o final. Eu não tenho o meio da história ainda. Ele falou para mim, então você não tem nada. Aí eu falei, mas espera aí, tem um livro do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que ele fala, que o narrador fala, se você tem o começo, se você tem o final, então você já tem uma história. Aí ele olhou e falou assim para mim, mas você vai acreditar no narrador machadiano? Aí eu queria saber o seguinte, me parece que você é um pouco nessa linha, e você fala um pouco da desconfiança com o narrador. Eu queria que você desenvolvesse para a gente um pouco esse lado da desconfiança com o narrador. Sim, eu tenho desconfiança, mas eu acredito que se você tem o início e o final, você tem a história. Mas eu acho... o que eu acho nessa coisa da fragilidade da literatura é que eu sempre, né, como eu falo naqueles livros que eu disse que eu contava uma história, depois contradizia a história, contava a história ao contrário, eu acho que eu sempre curti, eu sempre gostei dessa ideia de se autodestruir, de você contar um negócio e desmontar aquele negócio enquanto conta, sabe? Não sei te explicar a razão. Eu acho que o Nove Noites faz isso também o tempo inteiro, né? E eu não sei, eu tenho uma certa desconfiança da coisa... Eu adoro o romance realista, mas eu acho que tem uma... Como é que eu vou dizer? Eu acho que tem uma espécie de geopolítica, de imposição de formas narrativas ou estéticas e tudo mais, que me incomodam muito. Então, e que eu acho que tem uma política, uma geopolítica, uma coisa colonial mesmo, imperialista, não sei o quê, de quais as formas que se impuseram ao longo da história, do ponto de vista narrativo, do ponto de vista estético, representativo e tudo mais. E eu acho que, nesse sentido, eu acho que eu estou do lado das lutas identitárias, porque eu acho que a verdade está nas formas alternativas, entendeu? Eu acho que a verdade ela vai passar pelas fissuras, pelas brechas,
pelos erros, pelo que é falho, entendeu? Então, sei lá, quando eu comecei a escrever que eu era garoto, teve um autor que eu li que se chama Thomas Bernhard, que é um super autor austríaco, é um cara furioso, é um autor da raiva, sabe? Tudo dele são narradores que em primeira pessoa, mas super furiosos, sempre falando mal dos outros e não sei o quê. E eu fiquei encantado com esse cara, mas o que me encantou nele foi uma descoberta de uma possibilidade, que para escrever eu não precisava jogar fora os meus defeitos e tentar me espelhar em modelos literários, entendeu? Eu podia trabalhar o defeito como qualidade. E isso para mim foi super libertário. O dia que eu entendi que a minha literatura, ela era, na verdade, o meu defeito trabalhado, né? O meu defeito transformado em qualidade. E então eu acho que a verdade ela está sempre no defeito, está sempre na falha, na brecha, assim, no que está rachado, no que não se completa, no que eu sempre tive essa tendência. Então a desconfiança em relação ao narrador tem um pouco a ver, talvez o Machado tenha isso também, um pouco a ver com essa ideia de que o que é verdade não vai passar por um negócio que está totalmente construído e bem acabado e onde não há falha nenhuma. E que, sei lá, é um cara incrível, né? Você pega o Tolstói, por exemplo, assim, não tem falha nenhuma, quer dizer, até pode ser que tenha, mas é um negócio, para mim, é sufocante. Eu falo assim, nossa, cara, o que é isso? Eu nunca vou conseguir fazer nada igual. Eu acho que eu posso até um dia fazer alguma coisa equivalente ao Machado, entendeu? Ou sei lá, ou Thomas Bernhard, mas igual ao Tolstói é impossível, porque aquilo ali é a perfeição. E é a perfeição da escrita, da narração, é tudo perfeito, entende? E aí e é grande demais. E eu falo assim, eu não tenho condições. E tudo bem, ali está a verdade dele, não sei o quê, mas para mim a verdade está no outro lugar, está no lugar do pequenininho, está no lugar do cara que faz mal feito, entendeu? Ou, sei lá, que tem... Sei lá, eu sempre gostei desse negócio. Então, eu acho que na hora que eu desconfio do narrador, tem a ver com isso, entendeu? Tem a ver com a vontade de criar um atrito ali que cria uma brecha onde pode passar uma verdade, sabe? A verdade pode se revelar nesse lugar aí. Então é um pouco isso. Você citou alguns autores, aí tem um termo que eu gosto muito, que é a angústia da influência. Sim, do Harold Bloom. Quais são as influências que te angustiam? Então, o Tolstói não é uma influência, mas ele me angustia muito, porque é aquele negócio, nossa, que incrível. Mas eu não sei, é engraçado, eu não sei se consciente eu não tenho angústia da influência, né? Eu tenho um monte de influência que, o Thomas Bernhard, não sei o quê, é ao contrário, é uma espécie de alegria da influência, porque é libertador, você vai fazer aquilo, mas você não quer fazer igual, né? Por exemplo, o Guimarães Rosa é libertador para mim, porque eu não tenho nada a ver com Guimarães Rosa, mas nada a ver. Nem na linguagem, nem no estilo, nem nada na forma, nada a ver com aquilo. No entanto, aquele negócio é uma pilha para mim. Aquilo ali me faz querer escrever. Não do jeito dele, do meu. Então eu acho que assim, as influências, as melhores, são essas, são as que você não quer imitar, porque elas são inimitáveis também. Então eu acho que tanto o Guimarães como o Thomas Bernhard, o estilo é tão potente, é tão presente, é tão óbvio, que são autores cuja influência ela é impossível, porque não dá para você imitar o Guimarães Rosa. Quem imita é horrível. E tem quem imite, né? Exato. Mas é óbvio, porque você reconhece imediatamente e é muito ruim. Então, assim, esses autores que são sensacionais, para mim, eles são ótimas influências, porque eu não tenho perigo nenhum de imitar esses caras, né? Então, eu acho que é isso. Eu não tenho realmente... angústia da influência eu tenho com os caras que eu acho que... Eu não entendo nem como é que eles fizeram aquilo, né? Que é o Tolstói. E é diferente o Dostoiévski. O Dostoiévski, eu sei como ele fez aquilo, entendeu? Não me incomoda, eu acho maravilhoso. Mas tá cheio de erro ali, tá cheio de coisa a mais, cheio de coisa torta, não sei o quê. Eu acho incrível, eu adoro, eu amo aquele negócio.
O Tolstói, para mim, eu falo, caramba, não, assim, é um pavor. É a perfeição, é bem escrito, é perfeito, não tem erro. Até tem, você podia cortar aqui e ali, entendeu? Porque o negócio é enorme. Mas E aí eu nem chego perto, sabe? É aquela criptonita ali que, sabe, eu não quero contato com isso aí. Eu leio, beleza, mas não é... E os outros que têm possibilidade de me influenciar, sei lá, o Guimarães, não sei o quê, eu não, é bom demais também, mas eles não... Eu não corro risco de imitar esses caras. É muito particular, é muito específico, né? Posso fazer uma pergunta? Você é um escritor de prosa? Só de prosa? Sim. Sim, só de prosa. Eu acho que se eu fosse poeta ia ser um desastre. Eu adoro poesia, mas é um desastre. E tem um negócio na poesia também, como leitor de poesia, que eu não tenho com a prosa, né? A prosa eu leio mais ou menos tudo, mas a poesia é assim, ou para mim é horrível ou é maravilhoso. Aquele negócio no meio ali, eu não entendo por que as pessoas escreveram aquilo, sabe? E dizem, não, é muito bom, não sei o quê, mas eu não entendo. Eu falo assim, não, ok, mas para quê, entendeu? E aí, quando é muito ruim, eu fico admirado também. Ou quando é muito bom, aí eu reconheço esses dois polos, né? Mas eu não tenho a menor condição, menor capacidade. Posso fazer uma pergunta? Claro. É sobre o Noite. É o quê? Sobrenome? Sim. Assim, meu professor fala muito que quando o Coen veio para o Brasil, os indígenas também no sentido de liberdade sexual deles, e tanto quando ele está no Rio, quando ele está no Carnaval, e quando ele se vai com isso, ele tipo, meio que entra em conflito por causa da suposta homossexualidade dele. Você acha que tem a ver que a morte dele também foi tipo... Olha, eu acho assim que... Eu não sei se você estava aqui quando eu falei da Marisa Correia, que ela foi me passando a coisa a conta-gotas e que ela foi, de alguma forma, me influenciando também para ver o negócio de um certo ponto de vista, né? E, a partir de um certo momento, eu também quis ver do jeito que ela estava querendo ver. Então, essa coisa da homossexualidade, embora ela me interesse pessoalmente, assim, todos os meus livros têm relação com... Tem algum personagem que é homossexual, ou tem alguma relação homossexual, enfim... No caso aí, eu acho que eu fui um pouco influenciado por ela, é engraçado isso. Eu acho que ela começou a me soltar um pouco a história, dando a entender que havia ali uma dubiedade. E eu comprei esse negócio. Mas eu não sei eu não posso dizer que isso aí é o meu livro. Eu não posso dizer que isso aí seja a realidade. Eu não sei se ele era, se não era, eu não sei nada disso. O que me interessa é que, do ponto de vista do meu livro e até desse questionamento das identidades, essa ideia da homossexualidade, de uma relação meio estranha com o pai também, né? O que é uma quase incestuosa com o pai, muito esquisita, sádica, tudo isso me interessava. Então, todas essas coisas foram sendo embutidas, me interessava pessoalmente, por causa da minha vida, da minha experiência, não sei o quê, mas me interessava também como construção dessa personalidade, de uma identidade que está posta à prova radicalmente, né, a ponto de se suicidar. Então, tudo que pudesse entrar aí, sei lá, tem um Mishima... Não, o Mishima não é nesse livro, não tem um Mishima? Não tem, né? Porque o Mishima veio para o Carnaval no Rio ao mesmo tempo também. Então, e que é um escritor homossexual, não sei o que teve uma relação, um negócio no Rio estranhíssimo com o Carnaval no Rio, da Lapa também, que o Coen também... Eu supus que ele teve, né? Porque também isso daí também faz parte da ficção. Mas o que eu acho é que... não sei se tem a ver com o mundo indígena brasileiro, né? Eu transfiro, tem um mundo na Polinésia, né? Tem um negócio de umas relações ali na Polinésia que são umas relações de sexualidade que não é muito fechada, que é um negócio mais ambíguo, não sei o quê. Mas eu não sei se tem a ver com a coisa indígena brasileira, não. Engraçado, quer dizer, eu não conheço muito o mundo indígena brasileiro, mas o pouco que eu conheço,
a homossexualidade para mim é muito pouco presente. Meu professor falava no sentido de, tipo, das construções da família, entendeu? Não só na liberdade como um todo. Sei. Na família, assim, no indígena e no sexual no Rio, né? Sei. No carnaval. Eu não sei. Eu acho que tem uma forçação de barra um pouco minha de transformar esse personagem, dar uma ambiguidade homossexual a esse personagem, que eu não sei se é real, também não posso te dizer. Mas o que eu acho é que eu vejo muito pouco essa dimensão homossexual nas aldeias. Mas eu não conheço nada, não sou antropólogo, não sei, mas eu vejo, é muito marginal. Tem sempre um que é acho que fala isso no livro, não sei se é meio um pária, né? Um cara que é o cara que nasce, que é meio homem, que é mulher, né? Isso aí ele vai ocupar um lugar determinado na aldeia, mas não tem uma presença mais generalizada ou mais, sei lá. Mas em questão sobre a forma do livro, quando a gente tem um capítulo narrado pelo Manuel, ele sempre fala, isso é para quando você vier. E quando é pelo narrador mesmo, ninguém nunca perguntou. Eu queria saber mais sobre a intenção dessas duas frases, sempre no início do capítulo. Então, elas vieram um pouco naturalmente e um pouco inconscientemente também, porque elas funcionam como se fosse um refrão, né? Como se fosse uma música, um poema, né? Uma canção, quer dizer, sempre começa aquele negócio e ela marca um pouco a diferença, não só na mudança do tipo, né? Que é um itálico, para dizer que é ficção, ou que vem da parte do Coelho, ou da parte do jornalismo, da reportagem, entre aspas, ou do Manuel Perna, mas também tem essa definição, que é a definição desse refrão aí. E aí tem uma coisa engraçada, do outro é quando eu nunca me perguntaram, não é isso? Então, essas duas frases, elas fazem parte daquilo que eu dizia de coisas que você não entende o que elas querem dizer e por que elas aparecem. Na relação, nessa nunca me perguntaram, e é obviamente isso. Na outra, ela vem de um lugar inconsciente muito estranho, porque na época em que eu escrevi o livro, fazia um tempo, eu tinha lido mais de um livro de um escritor angolano que se chama Rui Duarte de Carvalho, que morreu, e que é um cara antropólogo branco, mas de Angola, e que estudava uns grupos que viviam na fronteira com a Namíbia, na Angola, na fronteira com a Namíbia. E é também um poeta importante, um cara muito estranho, muito solitário. Ele acabou morrendo de uma forma estranhíssima, porque ele resolveu fazer uma viagem para a ilha de Santa Helena, que é a ilha onde morreu Napoleão, que é um rochedo no meio do Atlântico, meio perto do Ártico, então faz vento, frio, o avião não desce direito ali, é uma pedra no meio do Oceano Atlântico. Ele foi para lá e acho que teve um infarto, uma coisa assim, e morreu. E é um cara que essa morte aí tem muito a ver com a vida dele, porque era um cara muito solitário, muito... não sei se rejeitado, mas um cara que ocupava um lugar estranho ali em Angola, e fazia esse estudo com essas civilizações ali da Namíbia, da fronteira da Namíbia. E ele tem um livro que se chama Vou lá Encontrar Pastores e não sei o quê, em que eu li e isso daí ficou, não é um plágio, mas ficou na minha cabeça, mas a base do livro, a premissa do livro, é que estava esperando uma jornalista, acho que da BBC, para fazer essa viagem de campo com ele para esse lugar, né, no sul de Angola, e ela não chega, e ele tem que ir sozinho. Então ele resolve ir gravando fitas conforme ele vai fazendo a pesquisa, porque ela queria ver essa população e não sei o quê, então ele vai contando o que ele está vendo, e ele toda vez a fita ele começa e diz assim, isso é para quando você vier, ou isso não é exatamente a mesma frase, mas isso é para quando você chegar, eu vou te contar, não sei o quê, e aí ele conta. E eu esqueci que eu tinha lido essa coisa, e todas as entradas do Quen, né? Não, do Manuel Perna,
são, na verdade, do Rui Duarte de Carvalho. E ele veio para o Brasil uma vez e eu falei, cara, encontrei com ele, eu falei, preciso pedir desculpas, eu acho que eu cometi um plágio aqui. E é um cara que era muito sozinho, assim, muito magnânimo, mas ele falou assim, não, plágio não existe. E de fato, quer dizer, são coisas inconscientes que você vai acumulando, que você não sabe muito de onde elas vêm. E essas duas frases, uma eu não sei realmente de onde vem, a outra talvez seja outro plágio, mas essa daí vem inconscientemente da minha leitura do Rui Duarte de Carvalho. E isso é para quando você vier, né? E que calhava muito para essa ideia do Perna, né? Tentando revelar o que foi o que aconteceu com o Quen para alguém que o Quen deixou para trás, né? Ou para o leitor, né? Então aí tem um monte de camadas aí de possibilidade de sentido para quem essa carta está sendo dirigida, né? Para você leitor, né? Para um outro personagem, para os mortos, né? Não sei.